O Clamor, com Márcia Martins. God so loved the world, He gave His only Son. Bom dia, pessoal. Bom dia, vocês que estão me ouvindo em casa. Bom dia, o pessoal todo aqui chegando no Face. Adriana Ferra, Elisângela Godoy, Agostinho Ferraz. Vocês são todos muito bem-vindos, ok? Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã de quarta-feira, manhã de muito calor, ok? Já é assim uma preparação para o verãozão da Índia, né? Que eu vou estar enfrentando ao final deste ano. Bom dia para você que está em casa, irmã Zezé, Sheila, Flávia, Dalva, Beto, todos vocês, ok? Marilene, olá Marilene, Eliana. Gente, olha, estamos aqui para a glória de Deus e vamos em frente. We stand ready, it's what we do because of you. Esse é um tempo glorioso que nós estamos vivendo como igreja na face da terra. Sabemos que tudo está sendo preparado para o governo mundial do anticristo. E nós somos a força de resistência do Senhor nessa terra. Nós somos o seu exército que peleja, não é? Para que todas as coisas aconteçam dentro do plano de Deus. E que muitas almas possam ser salvas, né? Nesse tempo aí de paciência, de longanimidade, né? Porque a palavra diz que se o Senhor ainda não voltou é porque Deus é longânimo e Ele quer, né, que todos se salvem. Assim vamos prosseguindo na nossa missão, né? Uma missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de que o homem sim tem salvação e esta salvação está em Cristo Jesus. A paz do Senhor para você também, Denise. What you've done, look at what you've done here. We're ready to respond to your love. A cada dia em que amanhecemos vivos, respirando, o coração batendo, é um milagre de Deus, não é? É um milagre da vida de Deus em nós. E como é a misericórdia de Deus para conosco, né? A gente poder chegar ao final desse dia mais uma vez. Nós vamos para nossas caminhas bem afofadas, glória a Deus por isso, não é? Que nós temos aí a nossa casa, a nossa cama, nosso travesseiro macio, e nós podemos repousar com miríades de anjos ao nosso redor, porque se não fosse assim, nós não poderíamos dormir, né? Nós íamos ser atacados por demônios, por pesadelos horríveis a noite inteira, mas isso não é assim, porque o Senhor é conosco. Ele tem uma aliança conosco em Jesus Cristo e Ele nos guarda e Ele nos protege para que a gente possa ter um sono tranquilo.
falando nisso, eu me lembrei agora da primeira profecia que eu ouvi. Né? Eu fiquei maravilhada, eu fiquei num estado de graça. Alba, paz do Senhor, bom dia, Alba Souza. Foi a primeira profecia, eu estava convertida, né, de pouco. E eu fui numa vigília, numa outra cidade aí perto. E ali, à luz das estrelas, né, eu ouvi as pessoas falando em línguas, né, o profeta profetizando ali para várias pessoas. E eu ali clamando ao Senhor, Senhor, fala comigo, né? Nunca o Senhor tinha falado comigo antes. E eu fiquei num estado de graça tão grande, né, tão alegre, tão maravilhada, que aquele profeta veio até mim e ele começou a falar, né, sobre coisas da minha vida. Eu estava chegando para Jesus e ele, né, falou para mim, olha, né, o Senhor falou para mim, eu guardei a tua vida, né? Já por 3 vezes planejaram te matar, nessa ocasião. E testificou, porque realmente, né, isso aconteceu. Mas eu não permiti. E o Senhor acrescentou, olha, o teu nome está lá nas profundezas do inferno. Havia muita mulher fazendo macumba, né? Para tomar o meu marido, né? E para me matar. E realmente, né, eles conseguiram. Eu perdi um bebê, assim, do nada, né? Fiquei quase maluca durante um tempo, assim, até recuperar, porque havia uma feitiçaria pesada contra a minha vida e eu não era convertida, eu não sabia como me defender, mas o Senhor, né, no grande amor dele, na misericórdia dele, sabendo, né, que eu pertencia totalmente a ele, o Senhor me guardou. E este profeta, ele disse, olha, o teu nome estava bem lá no fundo do inferno, para que eles pudessem, né, acabar com a tua vida. Mas eu não permiti, eu te guardei. E eu coloquei ao teu lado, ao lado da tua cabeceira, enquanto você dormia, eu coloquei anjos guerreiros, fortes, né, para te defenderem, para que você não tivesse pesadelos. Então, a gente vai, né, aprendendo ao longo da nossa caminhada cristã muita coisa. E uma das coisas, né, que eu gravei foi isso. Realmente, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque são miríades de demônios e miríades de anjos, né? E quando a gente dorme, quando você dorme, você fica totalmente entregue, né, aos cuidados do Senhor. É Ele quem te defende, são os anjos do Senhor que estão ali ao teu derredor, ao teu redor, né? Ao derredor está o inimigo, mas ao nosso redor estão os valorosos anjos de Deus, guardando o nosso sono para que a gente possa dormir tranquilo. Então, até mesmo o fato de você ter deitado e dormido em paz e acordado em paz, já é para glorificar a Deus muito, porque durante o seu sono, quantas batalhas espirituais foram travadas entre os anjos de Deus e o inimigo, para que eles não pudessem te tocar, não pudessem se aproximar de você. E daí é muito importante o que foi que você fez durante o dia, né? Para que você não tenha enfraquecido os anjos do Senhor que te guardam e dado oportunidade ao inimigo. Para isso, nós precisamos cuidar do que vemos, do que falamos, por onde andamos durante o dia, ok? Precisamos andar em santificação, porque o inimigo ele é como um leão, né, que fica ao nosso derredor, procurando uma maneira de nos tragar. Por isso, nós precisamos estar muito atentos e precisamos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus e evitar todo tipo de contaminação que possa, né, dar esta ocasião que o inimigo está procurando, está buscando contra as nossas vidas. Essa é a nossa marcha nupcial,
quando nós vamos encontrar com o nosso noivo amado. Oh, que maravilha que vai ser, hein? O dia que finalmente nós entrarmos na glória do Senhor. É bom demais, né? Só de imaginar, a gente já se enche do Espírito. Mas vamos lá para as nossas gotas de Provérbios. Nós entramos já no capítulo 19 do livro de Provérbios. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom ter zelo sem conhecimento, né? O apóstolo Paulo falou para os judeus da época dele: vocês têm zelo das coisas de Deus, mas sem conhecimento. Assim era o próprio apóstolo Paulo. Ele tinha muito zelo para defender o nome de Deus, mas ele estava, né, metendo os pés pelas mãos por falta de conhecimento de que Jesus era o Messias esperado. Ele estava perseguindo os cristãos, matando, né? Então, não adianta você ter zelo, ser uma pessoa zelosa, né, sem o entendimento, sem o conhecimento. Nem ser precipitado e perder o caminho. Nada de precipitação. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Nós mesmos que arruinamos as nossas vidas pela insensatez. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Veja bem, né? A culpa é nossa e a gente fica irado contra Deus. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Quando a pessoa vê, né, que você está precisando de dinheiro, ela não quer mais ser sua amiga e ela te larga, né? Agora, o rico tem amigos, muitos amigos, né? Mas tudo são amigos, falsos amigos que caminham com você por interesse. Bom dia, Alcebiades. Paz do Senhor. Então, a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. Ai, ai, as pessoas são muito interesseiras mesmo, né? O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Amigos da onça, né? Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras perecerá. É interessante, né? Eles repetiram aqui este mesmo verso, o 5 e o 9 está repetido. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar sobre os príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Muito bom este, né? A sabedoria do homem lhe dá paciência, e sua glória é ignorar as ofensas. Que liberdade, né? Que maturidade cristã você poder ignorar as ofensas. One who's altogether worthy. Oh, sweet Jesus, take us there. Take Ontem eu estava ouvindo um estudo sobre o cumprimento das profecias bíblicas
E como, né, quase todas elas já estão cumpridas, realmente há um consenso, como eu disse para vocês. Bom dia, Meire, bom dia, Ariane. Há um consenso, né, de que a próxima profecia a se cumprir vai ser a guerra de Gog e Magog, com a aliança da Rússia com o Irã e a Turquia, que vão atacar, né, mais o Sudão, mais acho que a Líbia, eles vão atacar Israel por causa das riquezas de Israel. E quando isso acontecer, pronto, começou os 7 anos de tribulação. E a pregadora, né, que estava fazendo a análise, que estava dando o estudo, ela é especialista, né, nesta área, em estudar as profecias, e ela foi mostrando, né, como há milhares de anos o inimigo ele vem tentando fazer a globalização, onde todas as barreiras seriam derrubadas, barreiras de religião, fronteiras de países, de governos políticos, né, tudo seria colocado como uma única coisa. E aí sim, o anticristo já vai estar às portas para assumir o governo mundial. Então, todo o esforço, tanto na parte da economia, para a unificação, né, da moeda mundial, tem sido feito nesse sentido. Desde a Torre de Babel, que Satanás vem tentando, né, colocar todo mundo junto dentro de um mesmo propósito, uma mesma ideia, para facilitar para ele. Mas o Senhor, né, deu um golpe nele e dispersou as nações e colocou línguas diferentes, e cada pessoa foi, né, para um lugar diferente. Eu estava vendo isso em Atos, se eu não me engano, deixa eu ver se era Atos 17. Isso, Atos 17, 24, Paulo estava em Atenas e ele liberou esta palavra: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também nós somos descendência dele. Então, é o próprio Senhor quem determinou, né, desde o começo, os lugares exatos, os tempos e lugares exatos em que deveriam habitar. Então, ele confundiu as línguas e daí surgiram as nações, todas as nações da terra, tribos, línguas, povos e nações que estão, né, dispersos. E todo o esforço do inimigo desde aí foi para ajuntar novamente. Então, a ONU surgiu, é a Organização das Nações Unidas. Ela é uma emissária da nova era, é uma emissária do anticristo. Ela governa de maneira contrária aos interesses de Deus, a ONU. Daí surgiu também esta coligação dos países europeus, a União Europeia. Surgiu o Mercosul, aqui na América do Sul. Então, todas essas organizações, a OTAN, né, elas todas trabalham dentro deste objetivo de unificação para os propósitos do anticristo, de Satanás, de criar um governo único. Agora, hoje, está lá uma batalha, né, com relação à Inglaterra. A Inglaterra, ela quer sair do mercado comum europeu, né, que interligou todas as nações ali da Europa. E a Inglaterra, ela quer sair, né, não quer permanecer neste acordo. E está uma batalha aí com relação a isso. E é interessante, não é? Porque se a Inglaterra sair, é porque ela quer cuidar de si mesma, dos seus interesses nacionais, não é? Assim como o presidente Trump, ele veio
numa via completamente contrária, contrariando todos os interesses do inimigo. Né? O presidente Trump, ele falou, eu não quero saber de globalização. Né? Eu sou um nacionalista, eu quero cuidar da minha nação. Porque ele é cristão, não é? Ele é cristão e ele tem uma influência judaica forte. O genro dele é judeu. E o nosso cristianismo, né? Nós somos uma nação judaico-cristã, né? É um cristianismo que veio a partir de Israel, que é o único e verdadeiro. Bom dia, Diana. Diana, você me prometeu que nas férias você ia me visitar, que você estava com saudade de mim. E até agora nada, hein, Diana? Tô cobrando, ok? Um beijo para você. Então, aí surgiu o presidente Trump andando aí na mão contrária de toda esta corrente que veio, né, para a globalização. Por isso ele enfrenta tanta resistência, tanta luta contra a vida dele, porque não se esperava que ele fizesse isso, que a igreja orou tanto lá nos Estados Unidos, que Deus foi capaz de levantar um homem, né, que acabou que ele adiou, né, ele está trabalhando de tal maneira que adiou os planos do anticristo, adiou um pouco mais a vinda do anticristo, ok? E, da mesma maneira, aqui no Brasil, o Senhor nos deu uma nova chance, levantando um governo nacionalista que não quer fazer parte desses acordos internacionais, que não quer se alinhar com os propósitos globalizantes de Satanás, não é? E coloca em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar ele coloca Deus. Então o Senhor vai fazer com que ele seja instrumento para os propósitos dele. E os brasileiros, o governo anterior estava vendendo, dando de graça o Brasil para as outras nações, dando todas as nossas riquezas, porque estava com esta ideia, né, de unificação. Assim como o pessoal do islamismo, os muçulmanos, eles têm essa ideia de conquista mundial, para que eles dominem, né? Para que todo mundo seja um califado, debaixo do governo do califa, né? Debaixo do governo muçulmano, onde todos tenham como Deus a Alá e Maomé, o seu único profeta. Esta é a linha, né? Este é o caminho que segue o islamismo. E nada mais é do que o antigo propósito de Satanás de globalização, de fazer com que toda a humanidade esteja debaixo de um único poder. E este poder, né, do anticristo. Então, nós não sabíamos ainda como juntar essas coisas, porque ao mesmo tempo que a gente sabe, né, que o anticristo, ele vai usar a religião islâmica para os propósitos dele, né, de fazer com que todos estejam debaixo de um mesmo poder. Nós vimos que os cavalos, os 4 cavalos, né, o cavalo branco, o cavalo amarelo, que na verdade é esverdeado, o cavalo vermelho e o cavalo preto, não exatamente nesta ordem, mas estas 4 cores, elas fazem parte de todas as bandeiras do mundo árabe. Às vezes, somente 3 dessas cores, mas todas elas fazem parte das bandeiras do mundo árabe. Não é coincidência que esses cavalos tenham essas mesmas cores e a bandeira árabe tem essas mesmas cores. Mas nós sabemos que o anticristo vai se levantar da Europa porque é o renascimento do Império Romano, né, que ficava ali na Europa, a coligação das nações. Mas, quando a gente vê que hoje a Europa está sendo invadida pelos muçulmanos, talvez a gente encontre aí, né, um ponto de coincidência das duas coisas, não é? Porque se a Europa está sendo invadida pelo Islã,
e da Europa vai se levantar o anticristo, nós temos aí alguns pontos de coincidência, não é? As coisas, elas vão se arrumando, vão fazendo sentido. Mas que bom que o Senhor, que é longânimo, cheio de misericórdia, resolveu levantar o Trump nos Estados Unidos, né, para atrapalhar os planos do inimigo. Levantou o Bolsonaro aqui também no Brasil para atrasar, né, essa tendência de globalização, para que as nações, o próprio presidente, né, lá da França, o Macron, ele declarou, né, mesmo, né, com todas as palavras, tipo, não existe uma cultura francesa, não existe, né, um país, França, vamos dizer assim, né, que ele ia governar não com esse caráter nacionalista, tipo, eu sou o presidente da França, mas que a França seria parte, né, igualmente das outras nações da Europa e do mundo, né? Então, houve uma grande suspeita que este Macron pudesse ser o anticristo, né? A gente nunca sabe, a gente sempre fica pensando, será esse? Será esse? Né? Porque alguns pensam, né, que nós não vamos chegar a conhecer o anticristo, que quando ele for levantado, nós não vamos mais estar aqui. Mas mais e mais a igreja tem abandonado esta visão, porque isso é uma visão que surgiu muito recente, no século XIX, que surgiu essa crença, né, do arrebatamento logo no começo da tribulação. Mas mais e mais a gente percebe que talvez a gente vai estar assim, né, aqui na Terra, quando o anticristo estiver controlando todas as coisas. Teve a convicção que ela estava curada. E... Impacto FM da JF Ouve. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, porque as notícias, né, já passei para vocês, são essas. Bom dia, Noel Pereira. O mundo todo está caminhando para essa grande coalizão e o Brasil está na contramão, né, assim como o presidente Trump, eles estão na contramão dessa onda, né, essa onda de globalização, de nova era. Por isso, nós temos que orar muito pelo nosso presidente Bolsonaro, pela ministra Damares, pelo ministro Sérgio Moro, por cada ministro que tem assumido, por cada secretário, cada um que está sendo levantado como autoridade. Nós precisamos cobri-los com a nossa oração, porque eles estão lutando contra o crime organizado. Ok? E ainda ontem eu estava escutando, né, uma entrevista e eles dizendo o seguinte, que é muito bom, né, que o Sérgio Moro tenha sido levantado como ministro, porque ele está acostumado a enfrentar os poderosos. E para enfrentar o crime organizado no Brasil, é preciso estar disposto a enfrentar os poderosos. E este homem que estava sendo entrevistado, me parece que algum jurista, alguma coisa assim, ele foi bem claro ao dizer, né, que o crime organizado, ele só frutificou no Brasil e ele só está aí, né, funcionando, né, como está, porque é sustentado por pessoas que estão em posição de poder no judiciário, no executivo, no legislativo. Então, é preciso, né, que essas pessoas que estão em posição de poder na polícia, que fornecem armas, no exército, fornecem armas para os bandidos, facilitam o tráfico, né? Facilitam o tráfico de drogas, que sustenta o tráfico de armas.
Então, é preciso que esses grandões, que eles sejam pegos, ok? Então, nós precisamos orar neste sentido, que Deus realmente unja esses homens, que dê discernimento, que dê poder a eles, para que eles possam desbaratar essas quadrilhas, né, sustentadas por homens poderosos que estão querendo assumir o controle do país para causar o caos, né? Porque se nós tivermos caos, quanto mais caos nós tivermos no mundo, mais bem-vindo vai ser o falso príncipe da paz, o anticristo. E é isso, né, o intento dele, ok? Então, nós precisamos orar muito para que eles descubram essas pessoas, para que essas pessoas possam ser desmascaradas, presas, que realmente este principado da corrupção seja completamente derrotado na nossa nação brasileira, que o exército do inimigo seja desmantelado, envergonhado, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer à luz tudo aquilo que está oculto, escondido nas trevas, ok? Essa tem que ser a nossa oração, e nós oramos a um Deus que nos ouve, e que atende às nossas orações, aquelas que são feitas, né, segundo a vontade de Deus, nós podemos dar como atendidas. Por isso, nós estamos vendo esse tempo de refrigério no Brasil, esse tempo diferente de todos os demais, onde homens, né, estão defendendo a família, defendendo os valores morais e tentando colocar um fim a todos os roubos que vêm acontecendo, né? Há mais de 30 anos no Brasil que a nação vem sendo solapada por esses homens, né, iníquos, esses enviados de Satanás. Amém? E agora, né, o Senhor, ele vai agir. Então, vamos para o nosso estudo, o caminho de morte. Nós começamos a falar sobre isso em Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nós vemos a versão da NVI. Todos os caminhos do homem parecem inocentes para ele, mas os motivos são pesados pelo Senhor. E Provérbios 16, 25. Tem um caminho que parece direito ao homem, mas o final eles levam para a morte. E nós vimos que este caminho... Bom dia, Solange! Solange lá de Boston. Solange Patuzzi. Paz do Senhor para você. Então, vamos começar aqui a meditar sobre este caminho de morte, que nós acabamos de ver aqui em Provérbios, né? Esse caminho de morte é a cobiça. Ele é um caminho único, mas que, no entanto, vai conduzir a muitos caminhos de morte. E é uma maneira de viver, a cobiça, de homens comuns, mas é contrária à maneira de viver que Deus nos ensina, né? Nós não podemos cobiçar o que é do outro. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele colocou os termos do acordo em Gênesis 12, 2, 3, nós vimos: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já falamos esse texto, né? Muitas e muitas vezes, que o Senhor pediu para Abraão deixar tudo para trás, se desapegar de todas as coisas, confiar somente em Deus, para que Deus fosse a sua nova fonte de vida, sua fonte de sustento e de bênção. E na época de Moisés, Deus deu a ele como mandamento para todo o povo, em Êxodos 20, 17.
não cobiçarás. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao seu próximo. E no livro de Tiago também, né? Nós vimos Tiago 1, de 14 a 16. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então aqui há uma operação do engano, né? A sua cobiça acaba te levando a um caminho de engano. Como é que foi que entrou a cobiça no homem, né? Nós vimos isso no último programa. Como foi que entrou o pecado da cobiça no homem? Desde lá do Jardim do Éden, Satanás, ele foi o primeiro a cobiçar o que não era dele. Ele queria aquilo que pertencia a Deus. E quando ele encontrou Eva no jardim, ele estimulou Eva, né, para que ela cobiçasse o fruto proibido. E ela começou a olhar e foi se sentindo atraída, seduzida, né? Diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, ela cobiçou o fruto e ela deu a luz ao pecado. E quando ela consumou o pecado, ela comeu o fruto, ela gerou morte, não só para ela mesma, mas também para Adão, né? Lá em 1 João 2,16, diz assim: porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Está aí. O que é a concupiscência? É desejo ilícito, impuro, né? A mesma coisa que cobiça, né? Cobiçar. Então, nós temos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, né? A soberba da vida. O desejo, ele é uma força que opera a partir da nossa vontade. Uma vez que o inimigo consiga contaminar a nossa vontade e fazer com que a gente deseje aquilo que é proibido, nós vamos descobrir uma maneira, um jeitinho, né? Um caminho que nos pareça direito para obter o que desejamos. Onde Provérbios, né, diz aqui que há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Você acha, né, uma explicação para aquilo, você racionaliza, você encontra razões para obter aquilo que você deseja. Fala, não, né, isso está direito, eu quero muito, e você encontra 1000 explicações e você acaba enganando a si próprio. Como o impulso inicial que você teve foi baseado na cobiça, no pecado da cobiça, nós acabamos perdendo a nossa capacidade de ouvir o Espírito de Deus. Nós amordaçamos o Espírito do Senhor. Passamos a ouvir somente a voz do nosso desejo, estimulada por Satanás. Olha o fruto, como é bonito, né? Como é desejável. E, né, acabamos ali encontrando um monte de justificativa. Passamos a ouvir o argumento da serpente, como Eva lá no jardim, e você acaba se perguntando, por que não? Né? Por que não fazer isso? Né? Você acha um monte de razões para aquilo. Aquilo que você deseja parece ser muito bom e, portanto, correto na sua visão, que a esta altura já está distorcida. Né? Você acha que você merece aquilo que é, né, que é do seu direito. E, né, você acaba de dar à luz a cobiça. Daí, para consumar o pecado, é só uma questão de tempo. E uma vez consumado, você acabou de semear morte. Não só para você, mas para mais alguém também. Jesus disse, se você olhou para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Por que que Jesus falou assim? Porque ele já conhece, né, de cor o desenrolar desses acontecimentos. Ainda lá em Tiago, no capítulo 1, de 17 a 18, o texto vai continuar dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
ele é o que é, a palavra de Deus é o que é. Não adianta você tentar argumentar e conseguir justificativas para os seus atos. Pois pelo seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Certo? Então, se você cobiça ou inveja, o que dá no mesmo, né? Quando você quer aquilo que é do outro. Em outras palavras, você quer aquilo que você acha que é melhor, ou a melhor parte você quer para si, né? Aquilo que é do outro e você acha assim, mas aquilo é melhor do que eu tenho, eu quero para mim. Ou pelo menos a melhor parte você ambiciona. Isso se chama egoísmo. Você quer conquistar a bênção com as suas próprias mãos, em prejuízo do seu próximo. Quando você foi chamado para abençoar, incluindo todas as nações da terra, né? Assim como Abraão, você tem que abrir mão do seu egoísmo. A sua bênção, ela vem de Deus na medida em que você é generoso e abençoador e confia no Pai para a sua provisão. Quando você ama a Deus e confia nele, você passa a ser instrumento de amor e de bênção para o seu próximo. Amém? It's irresistible. Your presence is irresistible. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Your presence. Mas não precisa ser assim. Você não precisa dar lugar à cobiça, né? O nosso Pai, ele tem muito para nos dar. Coisas perfeitas que vêm lá de cima, de um lugar ao qual nós não temos acesso direto, mas onde está armazenada toda a nossa provisão. Deus não nos quer enganando a nós mesmos, porque nós fomos gerados como seus filhos na verdade e não mais na mentira. Nós não devemos mais mentir, nem a nós mesmos e nem a nossos irmãos, porque se fizermos assim, nós vamos dando lugar à operação do engano. E o nosso Pai quer que nós sejamos a primícia, a melhor parte daquilo que Ele criou. Nós cobiçamos o que é do nosso desejo carnal e não o que o Senhor quer nos dar. Gálatas 6, 7-9 vai confirmar. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Bom dia, Ali Fakna. Bom dia. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, de 9-10, temos o seguinte: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Olha que coisa séria. Nós temos basicamente dois caminhos. O primeiro é o jeito de viver do mundo. O medo predomina e o dinheiro é o seu Deus. A pessoa precisa ganhar e guardar o máximo possível, porque sua segurança está no dinheiro. Se fica doente, precisa de dinheiro. Se tem fome, precisa de dinheiro. Se quer ser considerado, precisa de dinheiro. Se quer se realizar, precisa de dinheiro. Enfim, o dinheiro é sua segurança para afastar todo o medo da morte em todas as suas manifestações. Toda ameaça à sua sobrevivência. Ele vive enganando a si mesmo, porque se algum dia precisar realmente do dinheiro para resolver o problema da morte, ele vai ver que o dinheiro não tem esse poder.
Quando a pessoa fica gravemente doente, de nada adianta o seu dinheiro. Como um ídolo surdo, mudo, incapaz de responder ao teu clamor. Como Baal a seus profetas, que não respondeu aos seus profetas, mesmo que eles estivessem lá, né, se batendo, se martirizando lá nos dias de Elias, Baal não respondeu. Assim também as suas finanças não vão poder te salvar, mas somente Deus, somente Deus. Este é o primeiro jeito de viver, cobiçando, né? Você vai colher morte. E o segundo jeito de viver é morrer. Segundo jeito de viver e morrer é o jeito de Deus. Disse Jesus, vende tudo e dá aos pobres. Ele falou isso numa situação específica, ok? O que ele queria ensinar é que nós vivemos para abençoar outras pessoas. E na medida em que nós abençoarmos, nós vamos continuar sendo abençoados. Esse foi o trato que ele fez com Abraão. Na medida em que abençoarmos, seremos abençoados. Na medida em que plantarmos boas coisas, vamos colher boas coisas. Nós temos muitas formas de abençoar. Uma das mais difíceis é abençoar financeiramente os outros. No entanto, essa é a maneira mais clara de demonstrar que nós não temos medo, que nós não dependemos do dinheiro para a nossa segurança e que Deus é o nosso recurso. Ele é a nossa fonte para toda sorte de bênçãos. Será como era Abraão? Ele era muito rico, mas ele era muito generoso. Por isso que ele era muito rico, porque ele era muito generoso. Quando foi se separar de Ló, ele mandou que Ló escolhesse o que ele desejasse. E Ló escolheu a melhor parte, mas Deus transformou a parte de Abraão na melhor escolha. E ainda quando ficou evidente que Ló não estava sendo abençoado e veio sobre ele as consequências do seu próprio egoísmo, de sua ganância, ainda assim Abraão arriscou a própria vida para salvar o seu sobrinho Ló. E é interessante ver o texto de Gênesis 13, 10. Diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era bem regada, como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Dá para ver que Ló ele foi levado pela concupiscência dos olhos. Ele levantou os olhos e viu aquela campina e desejou. Tomou para si sem pensar que Abraão é que merecia o melhor e não ele. Afinal, lá foi ele conceber a morte para si e sua família. A escolha, o caminho que parecia direito, parecia o melhor, terminou em caminhos de destruição. Quanto a Abraão, pelo seu gesto generoso, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, foi Ló quem saiu do caminho direito, porque Abraão continuou habitando na terra lá de Canaã. Você pode ler lá o capítulo 13 de Gênesis, Depois que Abraão se separou, que ele foi generoso ali com seu sobrinho, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, Ló que foi para outro caminho. Bem, o que o Senhor disse para Abraão? Ergue os olhos e olha, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Que diferença! Deus direcionou a visão de Abraão para satisfazer um desejo legítimo e renovou a promessa de abençoá-lo. O desejo de Abraão era o desejo de Deus, povoar a terra. Então, Ló, ele deu lugar à concupiscência dos olhos, ele olhou, ouviu e desejou. Depois o Senhor vem para Abraão e fala, agora, Abraão, eu falo para você, ergue os olhos e olha. E Deus direcionou os olhos dele para o lugar certo, sem cobiça. Porque o desejo dele era um desejo legítimo, era o desejo de Deus de povoar a terra.
uma vez os discípulos perguntaram a Jesus, lá em Lucas 18, de 28 a 30, dessa maneira: e disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Mas nós vamos concluir esse nosso estudo, tá? No próximo programa de sexta-feira, se Deus quiser, né? Mas eu achei assim lindo isso que o Espírito do Senhor me deu para estar compartilhando. Fala muito com cada um de nós, fala muito comigo, né? É o chamado de missões, deixa tudo e vem para o centro da minha vontade. Bom dia, Áurea, bom dia, Eliana. Surrender our hearts to the new level. And I really feel the invitation for those of you who have felt like this has become just a bit of a routine that preachers just keep saying, like, you got to give your lives to Jesus, you've got to lay your life down for Jesus. I'm saying this tonight to those of us who are feeling a bit like, oh, I don't know if I can just dig in that extra step. I'm not sure if I can dig in that extra step. But I feel the call of the Father this evening, and He's saying, look at my son. The Father is saying, look at my son. Bem, com tudo isso que nós compartilhamos, não é? E paramos justamente aqui no texto de Lucas, os apóstolos, os discípulos perguntando a Jesus, né? O que vai ser de nós que deixamos todas as coisas, né? Como Abraão havia deixado para seguir o Mestre. E o Senhor falou, né? Vocês vão receber muitas vezes mais. Temos promessas de Deus para aqueles que realmente, né, entregam as suas vidas para fazer a vontade do Senhor. Por isso eu quero compartilhar com vocês sobre a minha ida à Índia e ao Nepal. Gifts. And just like an earthly father won't give a stone when the child asks for bread, I thank you, Father, that when we ask to see you, you're not going to hide yourself from us. And I bless every heart that's grown tired and weary tonight. Eu pretendo estar voltando à Índia e ao Nepal a partir do mês de agosto. E eu devo estar por 6 meses vivendo entre eles. Este é um dos campos missionários mais desafiantes que eu estive. Não é fácil. O clima, né, especialmente ali na Índia, eu vivenciei, o clima é inóspito. É um calor, né, de mais de 50 graus no verão, no inverno é muito frio. Então, nós temos o desafio do clima, temos o desafio da alimentação, eles comem tudo com muita pimenta. O desafio da poluição, a poluição é altíssima ali em Delhi, né, que fica ao norte. E a perseguição, porque tem o contexto também da perseguição aos cristãos. Então, tempestades de areia, algumas fases do ano o ar fica irrespirável por causa de queimadas, por causa de tempestades de areia. É um desafio muito grande, mas pela graça de Deus, nós vamos estar ali. Esta é uma missão para consolidar o que foi feito, né, na minha primeira viagem, 2010, 2011, e para implantar, deixar implantadas igrejas, grupos de adoradores, não é? Nós vamos estar ali em Ghaziabad, onde a Francisca, que é essa família africana, né, que se tornaram ali missionários. Eles estão há quase 8 anos na Índia. Bom, por quase 8 anos eu tenho sustentado esta família. E eles estão agora nessa nova cidade, que é Ghaziabad, começando um trabalho evangelístico. E eu vou estar com eles para fortalecê-los. E nosso objetivo é deixar ali uma igreja, né? Quando sair, deixar um grupo de convertidos, hindus, ex-hindus, naquela área. Também vamos estar um tempo
ao sul de Delhi com a pastora Mona, porque vamos visitar o projeto ASDRA, as crianças e as 9 favelas, né, que são o nosso alvo. Nós vamos estar trabalhando nessas 9 favelas para que surja ali um grupo de adoradores em cada uma delas, um líder em cada uma delas, porque não existe testemunho de Jesus Cristo ainda nessas favelas, não é? E fortalecer, né, todo o projeto. E depois vamos estar também em Faridabad. Faridabad fica próximo a Delhi, com o pastor Joshua e Kushi, sua esposa, né? Eles tocam uma igreja ali em Faridabad. Vamos estar também dando assistência. Esse casal, eu estive com eles, né, nas minhas primeiras 2 vezes que eu estive ali nesse campo missionário da Índia. Depois vamos para o Nepal. No Nepal tem o pastor Sobit e a Bimela. Essa igreja também nasceu a partir da nossa ida ali, né, em Parsha, que fica no estado de Chitwan. É difícil de falar, Chitwan, ok? E Parsha, é bem no meio do Nepal. E nós vamos estar ali. Bimela está aqui no Facebook. Hello, Bimela! Nice to see you here. E então vamos estar ali na Índia e no Nepal, aceitando esse grande desafio da parte do Senhor. No Nepal, o pastor Sobit está pastoreando 9 outras igrejas sob responsabilidade dele nas montanhas. E eu creio que vai ser muito frutífero esse tempo, esses 6 meses que nós vamos estar vivendo ali na Índia e no Nepal. E eu quero oferecer para você a chance de estar indo conosco nessa missão através da sua intercessão e da sua contribuição. Você pode fazer parte comigo. É só você me adicionar no seu WhatsApp. 32 é o DDD de Juiz de Fora, 991959489. E você vai me acompanhar nessa viagem todo o tempo, né? Você vai receber informações e compartilhamentos de tudo aquilo que o Senhor vai estar realizando. E vai poder me sustentar em oração. Porque mesmo, né, só pela graça de Deus, é uma viagem em média de 35 horas de voo, né, do Rio até a capital da Índia, Delhi. E eu vou precisar de todo o apoio, né, de todos aqueles que o Senhor tocar para estarem me apoiando. Também a parte de finanças, você pode e deve contribuir para o meu envio, porque eu creio, né, que Deus ele vai usar pessoas como você para estar me enviando. Amém? You're with us and you're delighting over us. Yeah, we want to step into that whirlwind of love that's been going on for centuries, Father, Son, and Holy Spirit. We want to love you like you deserve. Eu quero agradecer desde já o Denver, que está lá em Portugal, né? O nosso irmão Denver, ele se ofereceu para fazer um vídeo, né, de uns 3 minutos. Eu vou gravar para fazer um pequeno vídeo de divulgação deste meu propósito. O Senhor, ele me deu o texto, né, de Josué para confirmar, né, confirmar que essa proposta de Deus, aqui está, Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não é? Maravilhosa esta palavra, né? Essa promessa do Senhor. Não te ordenei eu, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque é só mesmo a graça de Deus, viu, gente? Para você não se apavorar. Eu vou me hospedar com as próprias pessoas, né? Em lugares assim difíceis, não é? O Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E é glorioso você ser enviado como um embaixador de Deus, porque Ele provê, né, toda a graça que você necessita
para fazer a vontade dele, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué. Queridos, fiquem na bênção de Deus, nosso tempo se esgotou. Um bom dia, um dia maravilhoso para você. Te espero aqui na sexta-feira, ok? This is our London guys and our Winnipeg guys, as well as Toronto guys. We'll introduce all the people, paz all the do Senhor visitors to para you right at vocês. the end.